Mas Deus nos trouxe aqui, nos atraiu até aqui essa noite, porque Ele tem algo muito especial para fazer para cada um de nós. Porque nós necessitamos muito dessa presença de Deus, desse movimento de Deus em nossa vida. Quando eu adentrei essa igreja agora, estava ouvindo essa música, que lindo, experimentarmos o amor de Deus. Que maravilha que vencemos 2019, experimentando esse amor. Que maravilha que nós vamos iniciar 2020 experimentando o amor de Deus. Eu pedi ao ministério para segurar um pouquinho aqui, porque hoje nós vamos falar sobre um tema em que ainda estamos apegados e tem nos atrapalhado a servir a Deus. O que tem nos atrapalhado a servir a Deus? Eu, quando me deram esse tema para pregar hoje, eu fiquei mergulhado nesse tema essa semana inteira e não achava resposta. Aí, o que tem nos atrapalhado para servir a Deus? É porque nós não temos nos deixado mover pelo Espírito Santo. No grupo da semana passada, recordando a palavra em Atos dos Apóstolos 16, foi falado que Paulo e Silas estavam louvando e glorificando a Deus em uma situação difícil. Eles tinham apanhado, e tinham apanhado muito, porque eles estavam com as costas machucadas, as costas cortadas, porque quando se apanhava lá, apanhava para valer. E Paulo e Silas, eles apanharam por quê? Porque eles estavam levando a palavra de Deus. E Paulo e Silas têm muito a ver conosco. Segura a mão um pouquinho aí, tá, gente? Agora mesmo. Paulo e Silas têm muito a ver conosco. Por quê? Porque eles não andaram com Jesus. Eles não conheceram Jesus homem. Paulo, teve um encontro com Jesus espiritual. Então, Paulo teve uma visão espiritual do Cristo. E Paulo foi batizado no Espírito Santo. Nós quase estamos chegando na resposta. O que tem nos atrapalhado para servir a Deus. Voltando na pregação de sexta passada, onde falava de Paulo, por que Paulo teve a coragem de apanhar e louvar a Deus? É porque Paulo, após o encontro pessoal com Jesus, ele foi batizado no Espírito Santo. Então, o que tem nos atrapalhado a servir a Deus é o quê? É porque nós não temos nos deixado mover pelo Espírito Santo. Nós somos atraídos toda semana a um grupo de oração, a uma celebração eucarística, nós somos atraídos à oração pessoal, mas nós não temos deixado ser movido pelo Espírito Santo. E é necessário que em 2020, esse mover do Espírito adentre dentro da nossa alma, e nós caminhamos firmemente, deixando ser atraídos por Deus, como Paulo e Silas foi, mas também deixar ser movido pelo Espírito Santo. Eu pedi ao ministério para segurar aquela música Move-te em mim, Espírito. Dá para sair? Então, só um trechinho dessa música para a gente entrar nesse clima dessa pregação e a gente já deixar essa música adentrar na nossa alma. Se você quiser até fechar os olhos, a partir de agora vai desejando esse mover do Espírito e o entendimento da palavra que vai ser proclamada para nós nessa noite, pelo poder e pela força do Espírito Santo. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está
Então, gente, que isso seja o motor da nossa vida para 2020 e os anos vindouros. O mover do Espírito Santo sobre nós. Que a nossa vida não seja diferente disso. Que o senhorio de Jesus possa habitar aonde estivermos. E o Espírito Santo faça mover o nosso coração cada vez mais, promovendo assim, todos os dias de nossa vida, o encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido vocês a pegar agora a palavra de Lucas, no Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Quem trouxe a palavra, passar um bocado de vergonha, pessoal. É muito interessante porque lá em Efésios vai falar que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então, quando nós carregamos a espada para combater o inimigo é mais fácil. Não só carregar, né? Mas nós temos que carregar, entender e principalmente viver a palavra de Deus. Nós só vamos viver a palavra de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então vamos lá, Lucas 18, versículo do 18 ao 30. O Senhor esteja conosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Um homem de posição perguntou então a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão Deus. Conhece os mandamentos? Conheces os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás pai e mãe. Disse ele: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. A estas palavras, Jesus lhe falou: Ainda falta uma coisa. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo isso, ele se entristeceu, porque era muito rico. Vendo-o entristecer-se, disse Jesus: Como é difícil os ricos entrar no reino de Deus? É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Perguntaram os ouvintes: Quem então pode salvar-se? Respondeu Jesus: O que é impossível aos homens é possível a Deus. Pedro então disse: Vê, nós abandonamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos declaro, ninguém há que tenha abandonado por amor do reino de Deus sua casa, sua mulher, seus irmãos, seus pais e seus filhos, que não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Palavra da salvação. E a palavra de Deus hoje, ela mexe bastante com a gente, no sentido dessa pergunta, né? O que eu devo fazer para servir a Deus? A palavra de Deus vai nos relatar a história de um homem que seguia os mandamentos, que fazia a vontade de Deus, mas que se esbarrou de uma barreira, porque ele era muito apegado aos bens materiais. A hora que Jesus disse: Vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Aquele homem entristeceu e não teve coragem de seguir a Jesus. E essa pergunta hoje, ela mexe muito conosco. Quando eu voltei um pouco na pregação da semana passada, na introdução aqui, é porque
qual o caminho, gente? Como que a gente vai conseguir verdadeiramente fazer a vontade de Deus e ter a coragem de seguir nosso Senhor Jesus Cristo? E aquilo, eu fiquei batendo nessa pergunta a semana inteira e não tinha resposta. Mas aí eu fui voltando um pouco naquilo que a gente tem vivido dentro do Materdome nesses últimos tempos. Aí Deus foi revelando que não tem outro caminho a não ser deixar ser movido pelo Espírito Santo. Porque nós só vamos entender e ter a coragem de fazer a vontade de Deus se o Espírito Santo estiver nos movendo a isso. Nessa palavra de hoje, onde fala do homem rico, né, que não teve coragem de servir a Deus por causa da riqueza, eu perguntava para Deus, qual que é a riqueza? Falei, quantas vezes nós somos agarrados ao pé de chinelo que temos, né? Porque o problema não é o quanto temos, é o quanto somos agarrados ao que temos. Se nós somos muito agarrados à esposa, isso atrapalha servir a Deus. Se nós somos muito agarrados ao filho, isso atrapalha. Se nós somos muito agarrados à mãe, ao pai, isso atrapalha servir a Deus. Quando eu digo atrapalha, não é que nós vamos ter que abandoná-los, deixar a nossa família, porque eu, como pai, a minha vocação de casamento, primeiro eu tenho que cuidar da minha família e servir a Deus. O que eu não posso jamais é colocá-los em primeiro lugar. Eu tinha uns 16 anos, eu lembro do padre Cláudio aqui em Formiga, ele uma vez falou uma coisa que marcou muito, tirou da palavra de Deus, não foi da cabeça dele, ele falou, buscai primeiro o reino de Deus e o resto vos será dado. E eu tomei aquela palavra para mim, e de lá para cá eu tenho lutado, eu tenho buscado, eu tenho corrido atrás e dos movimentos da igreja, e com 40 anos eu aprofundei um pouco no movimento da renovação carismática e apaixonei com essa experiência que a renovação nos leva, o carisma da renovação, né, que é o mover do Espírito em nós. E graças a Deus, como eu posso testemunhar que valeu a pena buscar primeiro as coisas de Deus. Porque a partir da hora que nós deixamos as nossas riquezas, né, o que eu digo deixar, gente, é no bom sentido, não é deixar de cuidar não. É ter a coragem de deixar a nossa casa, deixar a família lá e vir participar de um grupo de oração e fazer uma ação social, né? Muitas pessoas gostam de ajudar o próximo, ir lá na pastoral dos Vicentinos, na pastoral social, ir lá visitar o asilo, porque a partir do momento que você vai se entregando na obra de Deus, aqui no finalzinho está falando, ó, que ninguém, né, que deixar casa, mulher, esposa, filhos e servir a Deus, vai deixar de ter já aqui, nesta vida, aqui na terra, nós vamos ter muito mais. E como que nós vamos entender isso? Porque quando nós buscamos, colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida de todos os outros lugares da nossa vida. Ele cuida inteiramente da nossa família. Eu tenho certeza que muitos aqui já viveram e vivem essa experiência de olhar para Deus e Deus retribui cuidando de todos os outros lugares da nossa vida. A hora que nós buscamos primeiro o reino de Deus, Ele cuida do nosso trabalho, Ele cuida da nossa empresa, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida do nosso carro, do nosso sítio, da nossa cama, Ele cuida de tudo. Quando nós deixamos, né, de ficar deitado lá no sofá e vimos buscar encontrar com Deus, Ele cuida daquele sofazinho que a gente chega lá mais cansado e o soninho lá é até mais gostoso. Né, imagina, né, vocês estão sentados aqui nesse banco duro, vai voltar para casa, está aquela cama preparada, cheirosa,
e o carinho de Deus, o manto de Nossa Senhora está lá cuidando, abraçando a gente. Então, gente, é experiência de Deus, é buscar a Deus, é não fazer como esse jovem que teve medo de seguir a Jesus. Eu fico imaginando que experiência maravilhosa. Nós temos a visão espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já imaginou o que é, como é relatado na palavra, né? Traz para a cena. Você conversando pessoalmente com um homem lá, deve ser demais, né? E ele mesmo assim, ele não teve a coragem. Por quê? Porque aquele homem, ele não deixou, como os outros discípulos, ele não fez como Paulo e Silas, deixar ser conduzido pelo Espírito Santo naquela hora. E quantas vezes as nossas riquezas são as nossas vaidades. Como que as nossas vaidades atrapalham a nossa vida de oração? Como que as nossas vaidades atrapalham o grupo de oração? Como que as nossas vaidades atrapalham aonde estamos infiltrados? Como que as nossas vaidades atrapalham a nossa vida profissional? Como que as nossas vaidades atrapalham a nossa vida familiar? Então, quando nós somos agarrados à riqueza da vaidade, isso avacalha com o resto da nossa vida. Nós temos que olhar para dentro de nós, olhar para as nossas misérias e nos encontrar com Deus e chutar as nossas vaidades. Quando a gente tem muita vaidade, nós somos muito cheios de visões humanas. Nós temos que buscar as visões espirituais. Me parece que na carta de Coríntios, Paulo nos fala, né? Aspirais aos dons espirituais. Gente, não tem outro caminho. Nós estamos aqui, nós temos que aspirar, nós temos que buscar os dons espirituais, a visão espiritual. A partir do momento que nós conseguimos viver uma espiritualidade plena na nossa vida, isso nos leva à santidade. Os santos da igreja, eles conseguiram desvencilhar das visões humanas, das visões que o mundo pregava, e olharam para os dons espirituais, eles aspiraram, eles quiseram, e eles conseguiram. E como dizia muito o Padre Aurélio, a fila dos santos, ela ainda está aberta. Então quem aqui nessa igreja que desejar viver santidade, ainda há tempo, é só fechar os olhos para o mundo e buscar a cada dia mais uma visão espiritual. E como é gratificante nós vivemos esse dia a dia na nossa vida. Como é importante nós aspirarmos tudo isso. E quando eu digo assim que Deus dá muito mais para nós, já aqui na terra, eu só gostaria de testemunhar rapidinho, né? São N testemunhos, mas hoje eu lembrava de um. Meu filho saiu de casa muito cedo, ele foi mudar e a gente era muito apegado, ele foi morar em Uberaba, e aquilo doía muito meu coração, né? Aquela ausência dele. Mas eu participando na igreja, era curioso que eu trabalhava com jovem na época, e lá tinha um jovem da estatura do meu filho, assim, grandão. Meu filho chegava muito, ele me abraçava assim, beijava minha cabeça. E aquele menino, gente, é incrível. Ele chegava e beijava minha cabeça, molhava aqui também. Então, assim, como que é o carinho de Deus, né? Aquilo ali me lembrava muito meu filho. Então, assim, quando você busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, é diferente. Então, Deus te dá muito mais, Ele preenche os nossos vazios. Então, que em 2020, nós possamos mergulhar na experiência do Espírito Santo. Me vinha muito aqui agora também à mente, Helena, num grupo de oração, no núcleo, há 15 dias atrás, me parece, me recordo se não foi isso, quando a gente rezava aqui nesse cantinho aqui, ó, e graças a Deus como que estava gostoso, como que tem tido tá gostoso,
a gente falando das visões espirituais, Deus mostrava para a Lena nessa igreja que ela era uma piscina, ela estava com água, até no meio aqui, ó. Ela falava assim, eu estou vendo o pessoal mergulhado na água, e é a água do Espírito Santo. Eu fui lembrar disso agora, por quê? Porque em 2020 nós vamos mergulhar nessa água. E nós vamos entregar para Deus a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa empresa, aquilo que a gente tem, os nossos bens materiais, que nós precisamos deles. E se Deus concedeu a nós, é por graça. Mas nós só vamos deixar de ser apegados. Nós vamos nos apegar em Deus, porque quanto mais nós apegamos em Deus, mais nós vamos conquistar as nossas coisas, mesmo que não sejam as coisas materiais, mesmo se perdermos aquilo que é material, Deus nos dará uma paz tão grande, que a gente vai passar por cima daquilo e nem vai perceber, porque aquele que me sustenta é dono de todas as coisas, e eu preciso somente da tua graça, Senhor. Eu preciso somente de mergulhar na essência do teu amor. Eu preciso somente mergulhar na água pura do teu Santo Espírito. E como que é bonito aqui nessa palavra, essa promessa de Deus. Olha o que Deus vem nos falar no finalzinho. Jesus respondeu, aí no versículo 29, em verdade eu vos declaro, ninguém que tenha abandonado por amor do reino de Deus, sua casa, sua mulher, seus irmãos, seus pais ou seus filhos, que não tenha recebido muito mais neste mundo e no mundo vindouro e a vida eterna. Então a promessa é para hoje, é para agora. Quando nós pensamos que estamos abandonando os nossos pelo reino de Deus, que estamos deixando, que estamos servindo a Deus, mas que estamos deixando eles de lado, muito pelo contrário, a paz que nós encontramos ao lado de nossa família, ela é estupenda, ela é uma paz verdadeira, é uma paz que cura as feridas, que cura os nossos relacionamentos. Então, meus irmãos, que nós descansemos nessa promessa agora, neste ano de 2020, em todos os anos vindouros, que nós vamos receber de Deus muito, mas muito, muito mais do que aquilo que necessitamos, do que aquilo que precisamos. Eu tenho certeza que cada um de nós, se olhar para o ano de 2019, e você que esteve buscando a Deus na sua luta do dia a dia, e buscar a Deus não é ser perfeito, buscar a Deus é, dentro da nossa miséria, é olhar para Ele e ter a capacidade de falar, Senhor, eu estou aqui, eu não tenho conseguido viver santamente, mas com a Tua graça eu vou conseguir, com a Tua graça eu vou ser um homem melhor, com a Tua graça eu vou ser uma mulher melhor, com a Tua graça, Senhor, eu serei capaz de ser um empregado melhor, com a Sua graça, Senhor, eu serei uma pessoa cada vez melhor. Por que eu serei melhor? Porque Deus vai me dar muito mais, é promessa dEle, que aqui na palavra de Deus vai falar também. Respondeu Jesus, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, quando nós conseguimos, é isso que eu queria falar, quando nós conseguimos buscar a santidade, é porque nós somos bons? Jamais, gente. É porque Deus é bom e nós somos totalmente dependentes da graça dEle, porque para nós não seria possível nem adentrar a essa igreja nessa noite. Nós estamos aqui por graça de Deus. Por mim mesmo eu não teria chegado aqui hoje para fazer este momento com a palavra de Deus,
mas é graça de Deus, porque para Deus nada é impossível.